As casas mais assombradas do mundo, diretamente de filme de terror para a vida real. Não existe algo mais assustador do que você morar em uma casa assombrada. Justamente em um lugar onde deveria ser muito seguro, mas é assombrado. Sei que é difícil em saber que a sua casa é mal assombrada, mas os proprietários dessas casas, ao ver algo paranormal, decidiram abandonar, sair fora e deixar tudo para trás. Shaman Hotel. Imagina você passar um dia de férias em um hotel. Aquelas férias bem sonhadas, mas eles te pedem para assinar um termo de responsabilidade antes de pegar a chave. Se você quiser se hospedar em Shaman Hotel, em Nova York, isso que vai acontecer. Esse hotel é tão levado a sério que nenhum hóspede menor de 16 anos pode entrar no hotel. Por fato de ter acontecido vários crimes e mortes nesse lugar e simplesmente de ter o carimbo de ser um hotel muito mal assombrado. Os hóspedes relatam ter visto várias coisas sobrenaturais, desde cadeiras se mexendo, pessoas veem vultos. Muitos hóspedes relatam ter visto o espírito de Beatriz, a antiga dona do lugar. E o que é mais bizarro, os 3 filhos delas morreram no mesmo dia do seu aniversário. E assim deixa as pessoas muito curiosas com esses casos paranormais. Sonny Kozel, o atual proprietário, relata que depois de ter assumido o hotel, o seu gato se recusa a entrar em alguns quartos. O gato começou a ter atitudes estranhas, a como ficar parado em certos locais e não sair do lugar e nem sair de casa. E o proprietário desconfiou da atitude do gato. Em uma noite, a câmera registrou como se fosse um gato, mas era só a parte do rabo do gato, um fantasma. Esse hotel é tão mal assombrado que inspirou uma das maiores histórias de horror de todos os tempos. O famoso Stephen King estava hospedado nesse hotel. Foi no dia que ele escreveu a história O Iluminado. Eu não teria coragem de ficar um dia nesse hotel. Quem seria o louco a ficar nesse hotel? Você teria essa coragem? Talvez a equipe do Dark Nauta Urbex teria. A casa de boneca cadáver. Você consegue imaginar uma casa cheia de bonecas de tamanho real de pessoas? O mais bizarro que sim, essas bonecas são feitas de cadáveres reais de pessoas. Foi isso que os investigadores encontraram na casa de Anatoly Voske. E o cara era acadêmico e linguista russo. Mas algumas pessoas começaram a desconfiar que ele guardava algum segredo e era um cara meio estranho. Mas sim, ele tinha um lado obscuro. Ele simplesmente desenterrou 26 meninas de 3 a 15 anos de idade. Depois de desenterrar e mumificar os corpos, ele simplesmente colocava em roupas femininas e passava até maquiagem. Ele acreditava, assim, que ele gostava de ver crianças, principalmente mortas, e do nada acreditava que poderia trazê-las de volta, ou pela ciência ou pela magia negra. Seus pais que moravam com ele nem imaginavam que aquelas bonecas eram corpos de pessoas reais. Assim que foi pego, testaram sua visão até seu olfato. No final, ele se declarou sim culpado por ter feito coisas bizarras. Ficou preso ainda por 5 anos, até que foi transferido para uma clínica psiquiátrica. E ali ficou preso por muito tempo. Villa di Vecchi, conhecida como a casa mais assombrada da Itália. Esta mansão foi construída nas montanhas em 1854 pelo Conde Filippo di Vecchi. O cara era chefe da Guarda Nacional Italiana. A história conta que Conde voltou para casa e viu sua esposa assassinada e sua filha desaparecida. Em todas as buscas, ela nunca foi encontrada. Com todos esses trágicos acontecimentos, um ano depois, o Conde tirou sua própria vida dentro da mansão. Desde aí, a mansão ficou conhecida como uma mansão mal assombrada. Muitos dizem que até o piano toca sozinho. O lugar é tão bizarro que até foi atraído pelo ocultista Aleister Crowley.
O cara visitou várias vezes esse lugar justamente para fazer sessões espíritas e rituais satânicos. Então já imagina, você ir num lugar onde justamente o Crowley gostava de ficar, justamente esse lugar. Não tem coisa do bem. A Casa das Cobras. Depois de ter comprado uma casa por $180 mil, o casal achou que tinha feito algo certo. Aí o casal se muda para a propriedade em Idaho. Mas o problema é que eles descobriram que eles não eram os únicos moradores da casa. E o mais bizarro é que a casa de 5 quartos estava cheia de cobras. E esta casa estava cheia de centenas de cobras. E essas cobras já habitavam há um tempo lá. Elas apareciam em qualquer lugar, deslizando pelas paredes. E o grande mistério desta casa é que ela foi simplesmente construída em cima de um hibernáculo. Um lugar onde os répteis se reúnem para hibernar. Até o sistema de água da casa era contaminada, tinha um cheiro forte. O que aconteceu foi que os novos moradores decidiram sair do lugar. Quem iria morar num lugar assim? Eu não iria, e nem a equipe do Dark Nauta. A famosa Casa Salem, uma das casas mais famosas e assombradas dos Estados Unidos. Essa casa é conhecida por ser assombrada por um espírito demoníaco chamado Salem. Salem era a filha de uma família em que passou mal, simplesmente chamaram o cirurgião e por excesso de medicamento, justamente a criança faleceu. Muitos acreditam que Salem é o primeiro fantasma que habita nessa casa. Também é uma casa muito conhecida por movimentos paranormais. E um casal, em 1992, Tony e Deborah Pickman, compraram esta casa. Eles relataram que as luzes apagavam e ligavam do nada. O cachorro ficava latindo para o berço e a criança do nada acordava chorando horrores de madrugada. Até os vizinhos da frente da casa falavam por que eles ficavam acendendo e apagavam a luz toda a madrugada. Sendo que Deborah apagava todas as luzes antes de dormir. Um dia, e uma noite, Tony chegou a ver uma criança na cozinha. Ele chegou até a desenhar mais ou menos o que tinha visto e mostrou para uma criança que morou anos atrás nessa casa. E ela afirmou que era amiguinha dela chamada Sally, uma amiga imaginária que quando era menorzinha. E os antigos moradores também relataram que viveram momentos paranormais de terror nessa casa, onde coisas se mexiam, cadeiras flutuavam, sons de arranhões pela parede, até coisas se espalhando pela casa como brinquedos. Muitos dizem que é a própria Salem que faz isso. A morte de Salem foi trágica. Será que você teria coragem de passar uma noite nessa casa? Eu não. Mansão Bailey. Esta mansão inspiraram várias séries de terror, como American Horror, localizada na Pensilvânia. Esta casa foi palco de coisas bizarras como assassinatos e vários fenômenos paranormais. Além de ser uma casa muito sinistra, ela está abandonada. Apesar da casa estar abandonada há muito tempo, muita gente tenta visitá-lo, fã da série. Só que ela está bloqueada para visitas, então o jeito é se contentar com fotos do lugar sinistro e abandonado. A macabra Casa dos Espíritos. Esta casa levou 38 anos para ser construída. Esta casa tem 161 quartos, 67 lareiras, 10 mil vidrais, 2 porões e 600 portas. Localizada em São José, da Califórnia. Esta mansão é conhecida como a Mansão Winchester. Levou 38 anos para ser construída. Atualmente, ela é conhecida por fenômenos paranormais e atrai muitas pessoas. E ela é uma casa muito bem visitada e conhecida por coisas sinistras que acontecem dentro dela. As espingardas que tem pendurada nesta casa, elas foram muito usadas para justamente ocupar terras indígenas. A filha da dona desta casa, ela faleceu dentro desta casa por uma doença não conhecida na época. Logo depois da morte da criança, 15 anos depois, o pai morreu com tuberculose.
deixando para trás a casa e a mulher sozinha e milionária, mais conhecido como Sarah, herdou 20 milhões de dólares e a metade, 50% da empresa Winchester Arms. A Sarah, muito devastada com a perca da filha e do marido, procurou um médium para um conselho. Embora o que foi relatado na época é que um médium, sim, incorporou o marido dela. O espírito convenceu ela para usar toda a fortuna para construir uma casa para abrigar todos os espíritos que foram assassinados pelas armas da Winchester. Se caso ela não obedecesse, ela seria assombrada pelo resto de sua vida. Então, em 1884, Sarah compra uma casa inacabada. E esta casa, mais tarde, ficou muito famosa pelo nome Winchester Mystery House. A milionária contratou 18 funcionários que trabalhavam dia e noite. Apesar dela nunca ter chamado um arquiteto, nenhum profissional, justamente para desenhar a planta da casa, ficou uma casa sem pé sem cabeça. Mas antigos funcionários relatam que ela sempre tinha sessões com médiuns espíritas. E eles também relatam que os espíritos diziam que ela deviam fazer, como deveria ser a construção da casa. E assim ela atendia e mandava fazer. E o mais louco e perturbador, que a casa tinha 13 banheiros. Só um funcionava justamente para tentar burlar e enganar os espíritos. Além disso, Sarah dormia em cômodos diferentes da casa todos os dias e usava passagens secretas dentro da casa para se locomover, justamente para não ser perseguida por nenhum espírito. A milionária deixou todos os seus pertences para sua sobrinha mais próxima, mas a sobrinha não tinha coragem de ficar na casa, então ela colocou a casa no leilão. Justamente porque a casa não tinha finalidade de lugares, era tudo sem pé, sem cabeça, mas a casa está sendo usada hoje em dia, pois o investidor comprou a casa por 122 milhões. E assim a casa foi aberta para o público e para os curiosos. Deixe seu like e se inscreva no canal. E esse foi mais um vídeo bizarro do Darknauta. Se inscreva no canal e deixe seu like. E logo estaremos aqui com mais vídeos. Um abraço a todos os nossos inscritos e até uma próxima. Fui.